Oi crianças, tudo bem? Hoje eu tô gravando vídeo para vocês, para falar das aulas de hoje, quarta-feira, dia 8 de julho, que a gente vai ver sobre português, geografia e matemática, joia? Então vamos começar com o português. O português é uma atividade da página 43, né? Que tá falando sobre encontro consonantal. A Pro mandou uma explicação para vocês do que é o encontro consonantal, vocês dão uma lida nela também, tá? O encontro consonantal é o encontro de duas consoantes, né? Que a gente pronuncia o som delas. Ó, porco, a Pro falou o R, a Pro falou o C, tá? Então, eles formam um encontro consonantal. Nesse caso, o encontro consonantal, ele vai ser separado na hora de separar a sílaba. O R vai ficar com por e o co vai ficar separado, joia? A gente vê muito encontro consonantal naquelas dificuldades que a gente conversa sobre os brá, clá, trá. Tudo encontro consonantal também, tá? A gente tem que ficar muito esperto na hora de separar eles. A gente fala sílaba por sílaba para não se perder na hora de separar eles. Ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Princesa, né? Tem o N e o C. A palavra inteirinha se encontra, o N com o C, forma um encontro consonantal. Só que para separar, eles ficam, o N fica com o prim e o C fica com o C de prim, do C mesmo. Então fica princesa. Joia? O que vocês vão fazer nessa atividade? Primeiro, vocês vão ler esse texto, salvem os pães de açúcar. Segundo, vocês vão ler essas palavrinhas que estão aqui embaixo em voz alta, tá? Aí na atividade A, o que vocês vão fazer? Sublinhe as palavras que têm duas ou mais consoantes juntos, que são os encontros consonantais. Vocês vão lá nessa tabelinha e vão fazer um risquinho embaixo daquela que tem o encontro consonantal. Joia? A letra B, escreva o que é encontro consonantal. O que vocês entendem por encontro consonantal? Naquela tabelinha que a Pro mandou para vocês nas orientações, lá tem o que é encontro consonantal. Que é um encontro de duas consoantes. Se vocês lerem ali, vocês vão conseguir achar a resposta fácil. Na letra C, separe as sílabas do item A. Qual é o item A? É aquelas palavrinhas que vocês grifaram embaixo. Então, vocês vão pegar essas palavrinhas e vão separá-las. Se vocês acharem que não cabe aqui, pode fazer no verso da atividade, tá? O encontro consonantal ficou na mesma sílaba em todas as palavras? Ele está perguntando assim, olha, que você separou a sílaba na atividade C. O encontro consonantal ficou junto ou ficou separado? Tá? Aí vocês respondem para mim, se ficou junto ou ficou separado. Joia? Agora vamos para geografia, né? Que é a página 22. O município é parte do estado. Na semana passada, a Pro mandou para vocês a divisão política do Brasil, que são os estados, né? Que tem um mapa aí com vocês, que é sobre os estados. O estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Amazonas, né? Então, esses são os estados do Brasil. Aqui, a gente vai ver se um município faz parte desse estado, né? O estado, ele é formado por quê? Por vários municípios, né? Então, o município é uma parte do estado. Aqui no exemplo, ele tem os municípios do estado de Roraima, tá? Olha, Roraima nem tem tanta cidade assim como vocês podem ver. Tem estados que tem muito mais cidades do que isso, tá? Vocês vão ler o texto, é um texto facinho de ler, tá? Aí vocês vão responder para mim na questão número 4. Vocês vão observar o mapa e aí vocês vão responder quantos municípios tem no estado de Roraima? Ali tem os municípios, é facinho, só contar. Como podemos perceber a área territorial de cada município na área acima? Como que a gente pode ver a separação de cada município ali? Dá uma olhadinha no mapa, vocês vão conseguir. Você já sabe que o Brasil tem 26 estados, que foi aquilo que a gente estudou na outra aula.
E municípios, você sabe quantos municípios existem em todo o país? Vocês vão fazer uma pesquisa, se vocês colocarem no Google, quantos municípios tem o Brasil? Ele vai sair um valor lá para vocês do município. Vocês coloquem aqui para mim, tá? Anota a resposta. E qual é o nome do município onde você vive? Ó, no município, tá? Não se esqueçam que Vanglória não é município. Vanglória é um distrito. É como se fosse um bairro. Tá? E vocês me falam o nome da cidade do município que vocês vivem. Joia? Agora vamos para matemática, né? A Pro mandou para vocês a página 30 e a página 31. Ontem, quando vocês fizeram atividades de matemática, vocês tiveram que ler uma tabelinha, lembra? Uma tabelinha, vocês tiveram que calcular os valores. Essa atividade aqui é sobre ler tabelas também. Ó, ler e interpretar informações em tabelas. Vocês vão observar essa tabela. A escola Mente e Corpo incentiva seus alunos a praticar atletismo e ginástica. Observe o registro que a escola fez, o número de alunos praticantes dessas duas modalidades esportivas nos últimos anos. Então, vocês vão olhar essa tabela. Primeiro tem os anos, que vai de 2014 a 2017. Tem o número dos que fazem atletismo e tem o número do que fazem ginástica. Joia? Aí, ó, a letra A. Em 2014, qual modalidade tinha mais praticantes? Então, você vai lá naquela tabelinha no ano de 2014 e vê qual tem mais. Em que ano a ginástica e o atletismo tiveram o mesmo número de praticantes? Então, vocês vão olhar em que ano que foi que os dois estavam iguais, o atletismo e a ginástica. Qual modalidade teve maior aumento no número de praticantes de 2014 a 2017? Qual dessas modalidades aumentou o número de praticantes? Vocês vão ter que olhar na tabela, ver se você conseguir perceber sem fazer a continha, beleza, senão você vai ter que somar os dois para ver qual que teve mais número de praticantes. Complete as frases a seguir, de modo que se tornem afirmações verdadeiras sobre os dados da tabela. Vocês vão preencher aqui de acordo com a tabela, tá? De 2014 a 2017, o número de praticantes de atletismo aumentou em... Quanto aumentou de 2014 a 2017? Olha quanto tinha em atletismo em 2014, olha quanto tem em 2017. Como você faz para saber o quanto aumentou? Tem que fazer uma continha aí, tá? Tanto o número de praticantes de atletismo quanto de praticantes de ginástica sempre de um ano para o outro. Então vamos lá olhar. Estranho, né? Então, vamos olhar na tabelinha. Tanto o número de atletismo quanto o número de ginástica sempre de um ano para o outro. Então, vamos olhar. Em 2014 a gente tem 200 praticantes de atletismo. Na ginástica a gente teve 100, né? Em 2015 teve 300 em atletismo, teve 200 em ginástica. Então vocês vão notar que o de ginástica é sempre um pouco menor de um ano para o outro, né? Aí já dá para vocês responderem essa. Somente em 2017, o número de praticantes de ginástica ficou como? Ficou igual, ficou maior, ficou menor? Para vocês poderem colocar nesse espacinho. Em 2014, o número de praticantes de atletismo era... Em 2014 era como? Era maior ou era menor o atletismo em relação à ginástica? Tá? Para vocês responderem aqui. A página 31 também é para vocês analisarem essa tabelinha das especialidades de consultas médicas do ano de 2018. O primeiro semestre e o segundo semestre. Só para a gente dar uma recordada. O que é o primeiro semestre? São 6 primeiros meses do ano. O segundo semestre são os 6 últimos meses do ano, né?
Então, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. São 6 meses, é o primeiro semestre. O segundo semestre, ele vai de julho a dezembro. Só para recordar, tá? Então, vamos lá. No Centro Médico Cidade Alegre, é feito um controle semestral da quantidade de consultas médicas nas diferentes especialidades. As informações sobre os atendimentos de 2018 nas especialidades de ortopedia, cardiologia e oftalmologia estão na tabela. Então, vamos ver aqui na tabela. Ortopedia no primeiro semestre, 5.000, no segundo semestre, 4.000. Foram as consultas. A de cardiologia, de oftalmologia. Joia? Letra A. Que especialidade teve aumento de consultas entre o primeiro e o segundo semestre? E qual diminuiu? Então, vocês primeiro vão olhar aquele que aumentou. Vocês vão olhar lá, primeiro semestre e segundo semestre. Qual foi o maior, que aumentou no segundo? Coloca a respostinha lá. Qual diminuiu? Coloca a respostinha ali. Que especialidade se manteve estável no número de consultas nesse período? Que especialidade não mudou? Continua a mesma quantidade de consulta no primeiro e no segundo semestre. Em qual dessas especialidades o número de médicos especialistas deve ser maior? Em qual dessas especialidades o número de médicos especialistas deve ser maior? Por quê? O que vocês vão pensar? Né? Tem bastante consulta, então tem que ter mais médicos, não é? Qual dessas especialidades tem bastante consulta que precisa de mais um médico especialista para ajudar nessas consultas, né? Coloca ali a especialidade que é e o porquê. Por que você tem que usar mais médico nessa especialidade, né? Se é precisa de mais um médico é porque tem bastante consulta. Letra E. Na sua opinião, a quantidade de médicos especialistas em ortopedia deve ser maior ou menor que a quantidade de médicos especialistas em cardiologia? Agora vocês vão ver quantas consultas teve a ortopedia, quantas consultas teve a cardiologia. Vocês vão ver quem precisa de mais médico especialista, a ortopedia ou a cardiologia? Escreva 3 afirmações que possam ser feitas em relação às afirmações contidas nessa tabela. Aí uma resposta pessoal de vocês, tá? O que vocês podem colocar aqui afirmando? 3 afirmações que tem nessa tabela sobre o número de consulta, a quantidade de especialistas, tá? Aí é uma resposta pessoal de vocês. Joia, crianças? Qualquer coisa a Pro tá aqui para ajudar. Façam as atividades, mandem fotos, por favor, para Pro corrigir. Porque, infelizmente, a Pro não pode mais ir buscar as atividades na escola. E eu preciso corrigir para saber como que vocês estão indo, tá? Se preferirem, me mande no particular, não tem problema. A Pro corrige, devolve no particular para vocês. Não precisam ter vergonha de ter errado a questão. Vocês são crianças, vocês estão estudando para aprender. Vocês não têm que nascer sabendo. Vocês estão aprendendo. Se vocês errarem, aprumando de novo, a gente corrige junto, a gente vai se entendendo, tá? Só não precisa ter vergonha de ter errado, porque o errar é normal, é o errando que se aprende, tá? Beijo pra vocês, boas atividades.